4 bandidos e um policial morrem em troca de tiros depois de um assalto a banco em Itanhaém, no sul do estado. Em Santa Bárbara, uma agência foi incendiada. Mais uma van escolar é alvo de criminosos em Salvador. E ainda a alegria da torcida do Vitória com o empate que manteve o rubro-negro como líder da Série B. O Bahia entra em campo contra o Atlético Mineiro sem o atacante Gabriel. Essas e outras notícias a partir de agora no BATV. Boa noite. Boa noite. Perseguição, tiroteio e mortes no extremo sul da Bahia. Foi depois do assalto ao Banco do Brasil de Itanhaém. Os 4 assaltantes e um policial morreram em confronto. Outro policial ficou ferido. R$565 mil roubados foram recuperados. O assalto foi às 8 horas da manhã. Foi no momento em que um funcionário do banco abria a agência que foi surpreendido por um bandido de cara limpa e muito bem vestido. O criminoso abriu o paletó, mostrou a arma e anunciou o assalto. À medida que os funcionários iam chegando, eram rendidos e trancados no cofre. Os bandidos levaram dinheiro e o carro de um dos funcionários. Enquanto fugiam, os assaltantes roubaram o carro deste homem na região de Medeiros Neto. Ele e o pai foram obrigados a ficar na carroceria e presenciaram o terror durante a troca de tiros entre os bandidos e os homens da Companhia Independente de Polícia Especializada da Mata Atlântica, a CAEMA. No momento que eles avistaram a viatura, já começaram a atirar e na troca de tiro, os 4 faleceram. 2 policiais foram atingidos. Sandro Alves Carvalho está internado no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Kleber Souza Costa não resistiu aos ferimentos. Armas e munição foram apreendidas e o dinheiro roubado foi recuperado. Ainda seguem as investigações para avaliar a extensão diante da vultosidade, da quantidade de armamento que foi encontrado. 4 fuzis, uma pistola, muitos carregadores, muita munição, rádios, HT e o que demonstra que era uma quadrilha que veio preparada para grandes ações. O policial baleado foi resgatado de helicóptero. As imagens feitas por um cinegrafista amador mostram a aeronave pousando no meio da rua perto do Hospital de Teixeira de Freitas. O policial Sandro Alves Carvalho levou um tiro na cabeça. A bala foi retirada em uma cirurgia e, segundo os médicos, o estado de saúde dele é bom. A polícia está investigando se o incêndio hoje de madrugada no Banco do Brasil da cidade de Santa Bárbara, a 140 quilômetros de Salvador, foi provocado por bandidos que tentavam assaltar a agência. A parte da frente da agência em Santa Bárbara ficou completamente destruída. Os 5 caixas eletrônicos foram queimados. O fogo começou por volta das 5 horas da manhã. Nessas fotos é possível ver as chamas. Em Santa Bárbara não tem corpo de bombeiros. Os bombeiros de Feira de Santana chegaram 1 hora depois no local. Este policial, que prefere não mostrar o rosto, diz que o incêndio pode ter começado depois que assaltantes tentaram abrir os caixas eletrônicos com um maçarico. Tem lá um botijão de oxigênio, o qual é utilizado geralmente em situações de arrombamento de caixas eletrônicos. Policiais já solicitaram as imagens do circuito interno de segurança, mas as 2 câmeras que ficavam aqui na frente da agência foram destruídas pelos assaltantes. Que era uma cidade que a gente podia dormir de porta aberta. Hoje a gente tem medo até de sair fora de noite. E uma quadrilha explodiu o cofre da agência do Banco do Brasil de Coronel João Sá, a 400 quilômetros de Salvador, também na madrugada de hoje. Segundo o Sindicato dos Bancários, os bandidos não levaram dinheiro porque a polícia chegou. De acordo com Daniel Pinheiro, coordenador do Grupo Avançado de Combate a Assaltos a Bancos, a tentativa de assalto em Itanhaém foi feita por uma quadrilha paulista. Ainda segundo ele, todos os assaltos de hoje foram frustrados pela polícia, que conta com 5 grupos especializados trabalhando em todo o estado. Foram presos hoje em Salvador 3 homens acusados de fazer parte de uma quadrilha de roubo de vans. A polícia prendeu os homens em flagrante minutos depois deles terem roubado um motorista na porta de uma escola. Era por volta de 10 horas da manhã. Este homem estava estacionando a van de transporte escolar em frente a um colégio particular no bairro de Nazaré, quando foi surpreendido por 2 bandidos. Na hora, não havia nenhum estudante no veículo. Entraram e disseram, eu quero o carro, me empurrou assim, eu me afastei, ele pegou o volante
Aí seguiu com o carro, foram me deixar depois de Águas Claras. Me deram os documentos, me deram mais R$10. Mas os bandidos foram presos pouco depois de passarem pelo posto da Polícia Rodoviária Federal de Simões Filho. Além dos dois que estavam na van, foi preso um homem que vinha em um carro vermelho logo atrás, também roubado. Marcos Reis dos Santos, Clebson Nascimento dos Santos e Reinaldo de Oliveira Correia estavam com uma arma, dinheiro e celulares. Só este ano foram registrados na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos 13 roubos de vans em Salvador, sendo 7 de transporte escolar. A polícia acredita que os bandidos revendem os carros no interior do estado. Nós procuramos o delegado titular Nilton Borba, mas ele está viajando. Por telefone, informou que os 3 homens presos hoje são suspeitos de participar de pelo menos outros 4 assaltos do mesmo tipo. E acredita que com a prisão deles possa chegar a outros integrantes da mesma quadrilha responsável pelos assaltos na capital. Quem passou pela situação tem noção do perigo que correu. Você chegar num lugar deserto, com 2 elementos, aí você não sabe o que vai acontecer. Morri e nasci de novo. Daqui a pouco, as informações ao vivo de Bahia e Atlético Mineiro e a alegria dos torcedores do Vitória com o empate de ontem. Até já. Boa noite, o BATV chega agora com as notícias regionais. O Fórum de Paramirim foi arrombado na madrugada de hoje. O arrombamento foi percebido durante a manhã por funcionários que encontraram as salas bagunçadas e documentos espalhados. Os bandidos arrombaram a porta e tiveram acesso aos cartórios. Eles levaram drogas, armas e dinheiro. A quantidade não foi divulgada. Um caminhão carregado de soja tombou na madrugada de hoje na BR-030, em Brumado. Segundo informações da Polícia Civil de Brumado, o condutor pode ter perdido o controle do veículo em uma curva e acabou capotando. O caminhão transportava cerca de 27 toneladas de soja. Toda a carga foi saqueada. E um rapaz morreu carbonizado num acidente na manhã de hoje, também na BR-030, entre Brumado e Caetité. Segundo testemunhas, Valdeci de Moura Silva, de 19 anos, conduzia uma moto e, ao tentar fazer uma ultrapassagem, acabou batendo num caminhão. A moto pegou fogo e Valdeci morreu carbonizado. O trânsito ficou lento na rodovia. O motorista do caminhão, Ismael dos Santos Pereira, se apresentou à polícia e, depois de ouvido, foi liberado. Uma quinta-feira com chuva pela manhã em Vitória da Conquista. À tarde, o céu fica nublado. A temperatura pode variar entre a mínima de 13 e a máxima de 26 graus. Nesta quinta-feira, o tempo fica fechado e pode chover rápido em Itapetinga. A temperatura na cidade varia entre a mínima de 21 e a máxima de 33 graus. Previsão de chuva pela manhã também em Anagé. A mínima é de 13 e a máxima não deve passar dos 26. Em instantes, a Polícia Rodoviária Federal apreende em Encruzilhada drogas em ônibus interestaduais. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu drogas em 2 ônibus na BR-116, trecho de Encruzilhada. A primeira apreensão foi feita em um ônibus que fazia a linha São Paulo-Salvador. Quase 20 quilos de cocaína pura foram encontrados na mochila do passageiro Sérgio Cruz, de 19 anos. A droga poderia ser desdobrada em até 100 quilos. Na outra apreensão foram encontrados 23 quilos de maconha prensada num ônibus que viajava de São Paulo para Recife. O dono da mala onde estava a maconha, Elcio Murilo Testa Júnior, de 22 anos, informou à polícia que receberia R$ 1.500 pelo transporte da droga. Os 2 acusados foram conduzidos à delegacia de Cândido Salles. Eleições 2012, veja a agenda desta quarta-feira dos candidatos a prefeito de Vitória da Conquista. O candidato Abel Rebouças, do PDT, pela manhã visitou lideranças em Veredinha e em Obim. À tarde, teve reunião com lideranças no bairro Brasil e fez caminhada no bairro Cadija. O candidato do PV, Edgar Mão Branca, pela manhã atendeu no Comitê Central. À tarde, visitou moradores dos bairros Alto Marom e Panorama. Durante a noite, se reúne com equipe de campanha. Elkson Soares, candidato do PPS, pela manhã recebeu eleitores no comitê. Na parte da tarde, visitou bairros. À noite, estará na Semana Espírita. O candidato do PT,
MDB, Guilherme Menezes, pela manhã atendeu na prefeitura. À tarde fez reunião com coordenação da campanha, feirantes no bairro Patagônia e com corretores de imóveis. À noite participa de encontro com moradores do condomínio Vila Bonita e Vila Sul. E o candidato Erzen Guzmão, do PMDB, pela manhã gravou o programa eleitoral e se reuniu com médicos. À tarde fez caminhada nos bairros Henriqueta Prates e Recanto das Águas. Agora à noite participa de debate com evangélicos no ginásio da Igreja Nova Sião. A votação por meio da urna eletrônica está em vigor há 12 anos no Brasil. Nossa equipe conversou com o juiz eleitoral para esclarecer algumas dúvidas de eleitores, principalmente dos que vão votar pela primeira vez. O dia 7 de outubro se aproxima e as campanhas eleitorais se intensificam. Propagandas de candidatos estão por todas as partes da cidade. Os cavaletes tomam conta das praças. Na Vitor Brito, por exemplo, o cenário é este. Muitos carros de passeio também estão enfeitados. Isso sem falar nos carros de som. Todos os dias, das 8 da manhã até o meio-dia e das 5 da tarde até as 9 horas da noite, lá estão eles, fazendo muito barulho. Santinhos, cavaletes, propaganda automotiva, um verdadeiro exercício de convencimento para que o eleitor não tenha dúvida em quais candidatos votar. Mas se a dúvida não estiver nos candidatos, e sim no ato de votar. No Brasil, a urna eletrônica existe desde o ano 2000. Existe ainda um pouco de dificuldade nesse sentido com relação à identificação do candidato, à forma de votar. Mas para isso, todos os candidatos terá o seu nome na sessão eleitoral, na cabine de votação, com a relação de todos os candidatos, a vereador e a prefeito. O eleitor pode carregar a cola com o número do seu candidato e lá dar aquela pescada e, com certeza, digitar o número. Nascidos na era digital, os mais jovens não devem ter problemas com a urna eletrônica. Os que têm mais de 16 anos e menos de 18 não são obrigados a votar. Mas quem está decidido a comparecer às urnas busca esclarecimentos. No dia que se eu for votar, eu esquecer o meu título de eleitor, eu posso voltar com a minha identidade? Todo eleitor que comparecer à sua sessão eleitoral e estiver munido de documento oficial com foto e seu nome constar da lista de votação, com certeza poderá exercer sua cidadania votando com aquele documento que ele apresentar. Dúvidas esclarecidas, agora é só votar. BTV de hoje fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.